Nossa, será que eu ainda sei gravar vídeo no YouTube, né, gente? Passamos aí por um hiato nos últimos meses. Mas vamos lá, vai dar certo, confia. Olá! Esse é o canal do Brasileiro na Alemanha. Meu nome é Clarissa Heinzen, eu sou mentora de carreira em Colônia e neste canal eu não só descomplico o mercado de trabalho na Alemanha, como também mostro um pouco da minha vida em Colônia, da minha vida como imigrante por aqui. No vídeo de hoje eu gostaria de falar um pouco a respeito da minha jornada de aprendizado com o alemão. Eu queria contar um pouco como é que foi, na verdade, como é que continua sendo o meu aprendizado do alemão, né? Já faz muitos anos aí que eu estudo e, para ser bem sincera com você, eu não sei quanto tempo mais eu vou ficar estudando. Eu queria trazer esse tema pra cá porque semana sim, semana não aparece alguém lá no meu Instagram pedindo recomendação de professores por DM, pedindo sugestões de cursos de alemão aqui na Alemanha, lá nas caixinhas de pergunta, ou ainda pedindo dicas de como estudar, metodologias de estudo, e aí eu decidi empacotar tudo isso em um vídeo único e trazer aqui, porque é uma rede onde eu consigo, né, explorar esses temas um pouco mais profundos e que exigem um pouco mais de tempo. Para contextualizar tudo isso, eu acho importante começar com as minhas origens, né? O início do meu estudo de alemão. Quem me acompanha aqui há mais tempo ou me segue em outras redes sociais, aliás, se você não me segue ainda, todas elas estão listadas na caixinha de descrição aqui e em outras plataformas eu trago aí conteúdo diário a respeito da Alemanha. Mas se você caiu de paraquedas, se você chegou aqui meio desavisado, é importante que você entenda um aspecto. Eu mirei na Inglaterra e acertei na Alemanha. Então, deixa eu começar explicando mais ou menos como é que foi tudo isso daí. A minha intenção no exterior era para ter sido temporária. O que eu quero dizer com isso? À medida que eu ia me aproximando ali do final da faculdade, eu pensava em trabalhar durante um tempo no exterior, em adquirir uma experiência de trabalho no exterior, como uma maneira de enriquecer ali o meu currículo para que quando eu voltasse ao Brasil e me colocasse novamente no mercado de trabalho, eu conseguisse ali, tivesse na verdade um potencial de ganhos maior. Na época em que eu estava me organizando com tudo isso, eu olhava com muito carinho para a Inglaterra. Primeiro, pela questão do idioma, eu já falava inglês. Segundo, porque eu já tinha morado lá, eu fiz intercâmbio em Oxford, ou seja, eu entendia como que era essa vivência no país, né? Existe uma diferença muito grande entre visitar um lugar a turismo e realmente morar naquela localidade. Então, na minha cabeça, a Inglaterra não seria uma grande surpresa nesse quesito. E além disso, vir para a Europa naquele momento era uma opção um pouco mais viável para mim, porque eu já estava ali com os meus planos de casar, não é mesmo? E o meu marido já tinha cidadania italiana naquela época. Eu ainda não tinha uma cidadania europeia. E por conta disso, o fato de que estaríamos casados e o fato de que ele tem essa cidadania facilitaria todo aquele processo de permissão de residência, que a gente sabe pode ser bem complicado. Mas é aquela coisa, né, minha gente? Nós fazemos planos e o universo faz o quê? Ri da nossa cara. Pois bem, o que aconteceu aí durante todo este processo de organização foi o quê? Foi o Brexit. E naquela época era bem difícil encontrar informações que fossem realmente concretas e claras a respeito de como que ia ficar essa questão de permissão de residência para europeus lá na Inglaterra. Existiam algumas fontes que falavam a respeito do processo para os europeus que já estavam lá, mas não havia muita clareza a respeito de quem ainda estava com planos para ir, né? Nós não tínhamos nos mudado ainda. E além disso, na época, só o meu marido tinha a cidadania italiana. Eu ainda precisaria de um outro documento. E não era muito fácil encontrar informações sobre esse caso especificamente, de um europeu e um cônjuge não europeu. Foi essa incerteza, basicamente, que mudou os nossos planos da Inglaterra
Inglaterra para a Alemanha. Da mesma forma como eu já tinha feito intercâmbio e tinha morado na Inglaterra, o meu marido já tinha morado na Alemanha. Ele trabalhou em Kassel, portanto tinha alguns contatos ali dessa época também. A empresa na qual eu trabalhava no Brasil tinha muitos acordos comerciais com empresas alemãs. Além disso, pelo que nós líamos na internet, parecia que era um mercado que estava bastante aquecido para engenheiros. Vale salientar aqui que tanto eu quanto meu marido estudamos, nos formamos em engenharia elétrica no Brasil. Ou seja, pensando aí nos nossos objetivos, parecia um plano que fazia sentido. Mas o que é que tudo isso tem a ver então com o aprendizado de alemão? Como o plano inicial não tinha nada a ver com a Alemanha, até este momento eu ainda não tinha estudado alemão, eu não falava uma palavra de alemão na verdade. E eu também não tive tempo algum de estudar alemão antes de chegar em Colônia, porque eu estava naquela função ali de finalizar os meus estudos, de organizar a nossa vinda, a nossa mudança, casamento, fazendo muita renda extra também. A gente queria chegar na Alemanha com uma reserva financeira boa para tentar minimizar ao máximo dos riscos. Então, com todas essas coisas que estavam acontecendo, eu realmente não tive como encaixar. Na verdade, eu escolhi, foi uma escolha consciente de não priorizar o estudo do alemão. E por que eu fiz isso? Porque eu li em vários blogs, eu assisti vários vídeos de várias pessoas falando que vieram para a Alemanha sem falar alemão, fizeram o curso intensivo de alemão e que em 6 meses estavam com a vida resolvida em alemão. Como eu sempre fui uma pessoa muito dedicada e principalmente muito estudiosa, pensei comigo mesma: tranquilo, afinal de contas já aprendi um segundo idioma, então aprender o terceiro vai ser sossegado. A gente vai para a Alemanha com dinheiro suficiente para que eu consiga ficar 6 meses só estudando o alemão, só fazendo aí esse curso intensivo de alemão. O meu marido, que já tem o domínio do idioma, começa a trabalhar. Depois que eu terminar o curso intensivo de alemão, começo a trabalhar também, né? Ingresso ali no mercado de trabalho. A gente fica lá por mais 6 meses, 1 ano, volta pro Brasil com a missão cumprida. Bom, estou aqui para dizer que isso já faz mais ou menos 6 anos e eu não só ainda estou na Alemanha, como ainda estudo alemão. O primeiro curso de alemão que eu fiz foi na Alemanha, foi na cidade de Colônia, foi o tal do curso intensivo em uma escola de idiomas bem tradicional aqui da cidade que se chama Tandenköln. Aliás, eu vou deixar o link de todas as escolas, todos os professores, né? Tudo que for relevante para a história que eu tô contando aqui no vídeo vai estar na caixinha de descrição aqui, tudo bem? E aí, como que funciona um curso intensivo de alemão? As aulas acontecem todos os dias, de segunda a sexta, e nessa escola especificamente eram 3 horas de aula por dia, das 9h30 da manhã até a 1 da tarde, sendo que nós tínhamos também 30 minutos de pausa. Então era 1h30 de aula, 30 minutos de pausa, mais 1h30 de aula até a 1 da tarde. A proposta do curso intensivo de alemão é que você faça um nível a cada 8 semanas. E os níveis são A1, A2, B1, B2, C1 e C2. Lembrando que o nível A1 e A2 são considerados níveis básicos, o B1 é intermediário, B2 avançado e a partir do C1 você já é considerado fluente, é um alemão realmente bem mais rebuscado. Seguindo essa lógica aí das 8 semanas, em 6 meses era possível cursar do A1 até o B2, que seria o ponto ali aonde as fontes de pesquisa diziam que a pessoa já é considerada fluente, né? Já consegue resolver a sua vida, se virar no dia a dia aqui na Alemanha. Lá fui eu, né? Fiz a matrícula, comecei as aulas. Na primeira semana eu tava super otimista, afinal de contas, quando você não sabe nada sobre um assunto, qualquer coisa que você aprende parece assim incrível. Só que à medida que as aulas elas iam se avançando, eu comecei a perceber que o volume de conteúdo era imenso. Afinal de contas, eram 3 horas de aula todos os dias.
Portanto, se você não é uma pessoa talentosa para o aprendizado de idiomas, ter uma rotina de estudo extremamente disciplinada é fundamental para ter sucesso em um curso nessa modalidade intensiva. E ao longo desse processo, eu descobri que eu não sou uma dessas pessoas que tem aptidão para o aprendizado de línguas. O meu processo, inclusive, foi bem difícil e em muitos momentos eu me sentia altamente incapaz, porque a impressão que eu tinha é que todo mundo conseguia, é que aquilo era fácil, ou mais fácil pelo menos, para todas as outras pessoas, menos para mim, o que me desmotivava ainda mais a estudar. E olha que eu estudava muito. Eu até trouxe aqui os meus materiais de estudo para mostrar, né? Então, eu fazia glossário, eu fazia lista das palavras, todas as palavras que eu aprendia na lição, eu fazia uma lista, e aí eu grifava com caneta colorida, né? Então, tudo que é azul é masculino, tudo que é verde é neutro, tudo que é rosa é feminino. Eu separava, né, o que é substantivo e, enfim, o que são adjetivos e tal, colocava a tradução aqui do lado. Eu fazia isso para todas as aulas, e aí depois eu fazia também, enfim, tabelas, né, com os artigos, eu fazia tabela com a conjugação de verbos, então eu pegava lá todos os verbos que eu tinha aprendido na lição e fazia a tabela com todas as declinações e tal. Eu realmente era bastante dedicada, né? Além de fazer essas listas, eu ainda, claro, fazia as lições da aula em si, então cada aula tinha o seu dever de casa, e além disso, eu ainda já dava uma olhada, já lia o que seria a aula do dia seguinte, para começar a me familiarizar ali com alguns termos, já dar uma olhada no dicionário em algumas coisas que pareciam um pouco mais complicadas, para ir facilitando ali o meu processo. Isso me tomava de 2 a 3 horas por dia, então eu tinha as 3 horas de aula e ainda por cima chegava em casa e estudava mais 2 a 3 horas para poder garantir o meu aproveitamento do curso. Quando eu não conseguia manter a rotina de estudos, eu sentia que a aula do dia seguinte já não fluía tão bem. Só que você, né, você aí que já se mudou para a Alemanha sabe que o que a gente mais tem para resolver nos primeiros meses por aqui é procedimento. Por mais que eu e meu marido já estivéssemos em Colônia, nós ainda não tínhamos um apartamento alugado. Estávamos em uma sublocação temporária até encontrarmos ali uma residência para nós. Além disso, eu estava no processo para adquirir ali a minha permissão de residência por motivo de reunião familiar, sendo que o Ausländerbehörde não aceitou muitos dos meus documentos que tinham sido traduzidos por tradutores juramentados ainda no Brasil, alegando que todo o material precisava ter sido traduzido aqui na Alemanha. Ou seja, eu tive que correr atrás disso também, tive que correr atrás de uma conta bancária, porque lugar nenhum neste país aceita cartão de crédito internacional. Quando aceita cartão, não é mesmo? Então, diante de todas essas coisas que a gente tinha que resolver ali no início, nem sempre eu conseguia manter os meus estudos em dia. E à medida que o curso A1 ali, o intensivo, foi chegando ao final, eu comecei a perceber que aquela metodologia não estava mais funcionando para mim. Na época, eu paguei 748 euros por essas 8 semanas de curso, ou seja, mais ou menos 2 meses de curso, e ao final eu ainda por cima senti que eu tinha várias lacunas de aprendizado, que tinham muitos fundamentos ali do básico que eu não tinha entendido direito. E esse foi um dos principais motivos que fez com que eu buscasse outra alternativa, porque o básico é muito importante. Esses níveis, o A1 e o A2, são os fundamentos para tudo que você vai aprender dali para frente. Isso significa que se o seu aproveitamento nesse início não é bom, muito provavelmente você terá dificuldades nos níveis mais avançados, que era algo que eu não queria para mim. Só que antes de falar do meu próximo curso de alemão, eu queria deixar muito claro que, apesar dessa experiência relativamente frustrante, eu não me arrependo nem um pouco
de ter feito o curso intensivo de alemão. Porque apesar de não ter resolvido o meu alemão, o curso intensivo trouxe uma outra coisa que foi fundamental para minha integração na Alemanha, que foi um círculo social. Eu ouso dizer, inclusive, que se não fosse essa experiência, muito provavelmente eu e meu marido não teríamos ficado em Colônia, talvez não teríamos ficado na Alemanha. Por conta das particularidades desse curso, eu caí em uma turma que tinha pessoas muito parecidas comigo. Então, era um pessoal que tinha mais ou menos a mesma idade do que eu, ou já era um pouco mais velho, que tinha vindo para a Alemanha ou acompanhando um cônjuge, ou com o seu cônjuge. Algumas pessoas, inclusive, estavam aqui, estavam fazendo o curso por motivos de trabalho, então tinham sido transferidos e estavam fazendo o curso por uma questão de integração no trabalho. Ou seja, eram pessoas com quem eu tinha vários pontos em comum. E essa escola também incentivava muito o convívio social. Então, por exemplo, lá nos níveis iniciais, cada aula tem um tema, né? Na primeira aula você aprende a se apresentar, aí na segunda aula você fala sobre o seu país, aí na terceira aula você fala sobre viagens e assim sucessivamente. E aí, por exemplo, tinha uma aula que falava sobre culinária, sobre restaurantes, para você aprender a pedir comida e tal. Nesse tipo de aula, os professores, a gente tinha uma rotação de professores também, não era sempre o mesmo professor que dava aula, e cada professor trazia recomendações. Então eu lembro que nessa aula dos restaurantes, por exemplo, o professor que estava dando a lição falou sobre a tradição gastronômica, né? Contou um pouco pra gente as tradições gastronômicas da cidade, falou sobre os restaurantes mais antigos, sobre a tradição das cervejarias, como é que funciona, não só na Alemanha, mas aqui na cidade também. E aí, com isso, nós tínhamos muitas sugestões de lugares para visitar e de coisas para fazer que nós fazíamos juntos. Ou, no final da aula, por exemplo, saía da aula, já que a aula acabava 1h da tarde, ia almoçar em algum lugar. Ou então faziam planos para visitar esses lugares no final de semana. E aí, nessas oportunidades, era quando eu conseguia conhecer, por exemplo, eu levava meu marido junto, né? Aí nós conhecíamos o cônjuge dessas outras pessoas. Aí, mais pra frente, veio o carnaval, né? Eu me mudei no início do ano e aí, em fevereiro, tem o carnaval aqui em Colônia. Nós tivemos não só a festa de carnaval da escola, mas também recebemos ali o convite de alguns dos meus colegas de curso que iam numa festa de carnaval, ou que sabiam de uma festa de carnaval, ou que tinham um amigo que estava dando uma festa, convidavam. E aí, através desses contatos, eu fui conhecendo cada vez mais pessoas. E isso fez muita diferença, porque, na minha opinião, na minha percepção, fazer amigos depois que você já tem uma certa idade, assim, depois que você saiu da faculdade, e principalmente quando você se muda para uma cidade nova, lugar novo, que tem costumes diferentes, que tem um idioma que você ainda não domina, é muito mais difícil. E pensando nisso, eu sou extremamente grata àquela experiência do curso intensivo de alemão que justamente trouxe todas essas pessoas aí pra minha vida, inclusive a maioria é meu amigo, minha amiga até hoje. Bom, passada essa fase aí do curso intensivo de alemão, eu e o marido já estávamos um pouco mais bem estabelecidos aqui na cidade e eu também já tinha percebido que esse meu plano aí de conseguir aprender alemão em 6 meses não ia dar muito certo. Portanto, se eu realmente quisesse aproveitar a minha estadia, que ainda era temporária, na Alemanha para trabalhar, seria melhor se eu começasse a procurar oportunidades de emprego que fossem em inglês. E aí, pensando nisso, eu já comecei a procurar cursos de alemão que fossem em um período único, né? Por exemplo, que fosse só no período da noite, depois das 6 da tarde, para me permitir justamente trabalhar de manhã e à tarde. E também comecei a procurar cursos que oferecessem aulas mais curtas. Eu também tinha percebido que esse negócio de 3 horas de aula não funcionava pra mim. Depois ali das primeiras 2 horas de aula, a minha cabeça já não assimilava tanto a informação, né? Já não processava aquilo ali tão bem. Por isso comecei a procurar cursos que tivessem 1 hora de aula, 1h30 de aula. E naquela época eu confesso que foi
difícil encontrar esse tipo de configuração. Isso fez com que eu me voltasse a alternativas online, e foi assim que eu conheci a Úrsula, que foi a minha professora particular de alemão, assim, durante boa parte desses últimos anos, né? Eu sou muito grata ao ensino dela, ela sempre teve muita paciência comigo e principalmente sempre tentou trazer métodos diferentes de estudar, justamente para manter, assim, a motivação. Nós começamos com 1 hora de aula 2 vezes na semana, primeiramente no período da noite e depois de um tempo mudamos para o período da manhã, porque um dos trabalhos que eu tive não tinha um horário fixo para entrar, eu conseguia chegar um pouco mais tarde, ficar trabalhando até mais tarde, obviamente, e com isso eu tive a possibilidade de encaixar as minhas aulas de alemão no período da manhã. Acho que essa é uma grande vantagem da aula online, você consegue fazer esse encaixe em uma rotina quando ela já é um pouco mais corrida. E apesar de eu não ser, assim, uma pessoa matutina que já acorda de manhã pronta para dominar o mundo, eu sempre tive o costume de ler ou estudar de manhã cedo. Portanto, essa rotina funcionava super bem para mim. Eu acordava de manhã, tomava o café da manhã, fazia minha aula de alemão e aí me arrumava e saía para dar continuidade ao meu dia. Como eu ainda tinha muitas dúvidas lá do A1, a gente começou com essa revisão, digamos assim, do nível básico, focando nos pontos que eu realmente não tinha aprendido muito bem. E aí demos sequência, fizemos o nível A2 até o B1 e nessa época eu ainda estudava de uma maneira bem similar a como eu estudava durante o curso intensivo. Eu ainda fazia as minhas listas de palavras, eu ainda lia, né, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, eu ainda lia os textos das aulas, né, e, então, por exemplo, se esse aqui era um texto que vinha na aula seguinte, eu já lia antes da aula, já anotava a tradução das palavras, né? Eu ia fazendo tudo isso. Só que, claro, com aulas só 2 vezes na semana, o volume de conteúdo era bem mais reduzido. Então, eu tinha esse tempo de realmente praticar, de deixar a informação assentar ali no meu cérebro antes que eu já tivesse outro volume gigante de informações para assimilar. Com isso, depois que eu finalizei o B1, a minha professora insistiu muito para que eu fizesse a prova do TELC, para que eu tivesse um certificado oficial aqui da Alemanha, né, que seja bem reconhecido. Até porque quando você faz aulas online, nem sempre você tem essa rotina das provas, né? Então a gente acaba não tendo o certificado de conclusão de cada nível. E aí, por conta disso, ela queria muito que eu fizesse a prova do TELC e eu fui lá e fiz. Inclusive, eu tenho um outro vídeo aqui no canal, vou deixar linkado nos cards aqui em cima, em algum lugar, não lembro mais onde é que ficam os cards, mas vou deixar aqui para que, se você tiver curiosidade de saber como que é essa prova, você pode consultar lá também. Tem várias dicas a respeito da minha rotina de estudos, como é que eu me preparei para essa prova, que inclusive foi um ponto de virada, digamos assim, na minha jornada com o alemão. Até esse momento, eu entendia as pessoas muito bem, eu conseguia escrever bem, mas eu tinha uma certa dificuldade para falar. Eu era meio travada, assim, muito insegura também na hora de falar com as pessoas, né? Portanto, eu estava completamente apavorada também com o Sprechen, que é a parte da prova oral do TELC, não é mesmo? Onde você tem uma dupla e você precisa conversar com essa pessoa sobre alguns assuntos pré-estabelecidos. Tem um tempo para ler um texto, né, curtinho a respeito de um tema específico, e aí depois você precisa apresentar esse tema para a sua dupla, dar a sua opinião e falar um pouco a respeito daquilo dali. Só que o que aconteceu comigo foi que eu não entendi o tema do texto, né? Então, tinha ali alguma coisa a ver com aniversário, com feriado, com folga no aniversário, alguma coisa nesse sentido, mas eu não conseguia entender qual que era a opinião, digamos assim, da pessoa que tinha escrito o texto que eu estava lendo, e eu também não consegui
chegar ao propósito daquilo dali, sabe? E então aquela prova foi uma experiência sobrenatural, basicamente, na minha vida, porque eu comecei a falar tudo o que me vinha na cabeça a respeito de aniversários e feriados. Então eu falei sobre as tradições de aniversário do Brasil, falei sobre vários feriados do Brasil, falei sobre coisas diferentes que você pode fazer no seu aniversário, dependendo do tipo de feriado que é. Eu dei uma enrolada monstra, que eu não sei de onde é que veio até hoje, pra ser bem sincera. Então, inclusive, eu não lembro tudo que eu falei na prova, mas eu fui falando, assim. Até porque essa parte da prova é cronometrada, você precisa falar, não lembro se são 5 ou 6 minutos a respeito desse tema, mas pra uma pessoa que, quando está nervosa, fala rápido, e principalmente uma pessoa que não tem o domínio daquilo dali, 5 minutos é muito tempo. Então, foi assim, ó, uma coisa que não sei explicar o que aconteceu, mas deu tudo certo. Eu passei na prova, fui super bem, inclusive. Só que aí, qual foi o resultado dessa experiência? O meu ego, ele foi lá nas alturas, né? Eu saí daquilo dali, principalmente, claro, depois que eu recebi o resultado da prova e eu vi que eu tinha ido muito bem na prova oral, eu fiquei pensando assim, tô resolvida com o alemão, né? Então, consegui, finalmente. Aquela insegurança toda que eu sentia foi superada a partir dessa situação. Só que aí, coitada da minha professora, que teve que se virar nos 30 pra fazer com que eu chegasse até o final do nível B2. Eu comecei a ficar muito desmotivada pra ter aula a partir daquilo dali, né? Pra realmente sentar e estudar, pra ficar fazendo lição de livro, pra ficar naquela metodologia de ensino, sabe? Que aí uma das primeiras coisas que eu fiz nesse momento foi diminuir a quantidade de aulas. Ao invés de fazer aulas 2 vezes na semana, eu passei a fazer aula só 1 vez por semana. E aí a minha professora também começou a tentar inventar moda, assim, trazer umas coisas um pouco diferentes, justamente para manter o meu interesse nos estudos, né? Então a gente foi dando sequência para pelo menos terminar o livro do B2. Eu sou uma pessoa que eu me esforço muito para terminar as coisas que eu começo, né? Então eu não queria começar o B2 e parar no meio, eu queria realmente finalizar aquilo dali, mas a gente também fazia esse trabalho de conversar muito, focar bastante na parte de conversação nas aulas e sobre temas diversos que fossem interessantes, né? Então a gente falava sobre livros que nós estávamos lendo, falávamos sobre filmes, às vezes a gente combinava, né? Então essa semana a gente vai assistir esse filme pra na semana que vem conversar sobre aquilo dali em alemão. Às vezes a gente pegava alguma notícia que estava em alta aqui na Alemanha, alguma coisa que tinha uma certa repercussão na mídia, trazia isso para as aulas para conversar e tal, justamente para tentar manter o ritmo ali até o final do B2. Depois disso, tanto eu quanto a minha professora chegamos à conclusão que não tinha mais o que eu estudar no sentido de fazer aulas de alemão, né? Que dali pra frente eu precisava realmente viver o idioma e continuar me aperfeiçoando de outras maneiras que não fossem esse modelo tradicional, não fosse através de um modelo tradicional de aula. Esse é o ponto onde eu estou atualmente. Eu não faço mais um curso de alemão com aulas pré-definidas, com horário toda a semana, mas eu faço parte do clube de alemão da professora Ludi Fonseca, que tem aulas em uma ordem específica para quem quiser começar lá do A1 até o C1. As aulas, inclusive, têm os títulos que permitem encontrar os conteúdos facilmente. De repente, no meu caso, né, às vezes eu só quero revisar uma coisa, eu consigo encontrar rapidamente a aula que foca naquilo e assistir o conteúdo, revisar o conteúdo que é do meu interesse. Mas além disso, o que eu acho interessante do clube de alemão é justamente a comunidade. É você poder contar com outras pessoas para te motivar a estudar, com quem você pode conversar, com quem você pode montar grupos de conversação. Nesse momento em que eu estou agora, acredito que é o que faz mais diferença. Porque eu percebo essa diferença quando interajo com pessoas que não são do meu núcleo, que não fazem parte do meu convívio diário. Nesses casos, sempre aparece um conteúdo diferente, sempre
sempre aparece um vocabulário diferente que não necessariamente surgiria caso eu estivesse conversando com pessoas com quem eu já converso de uma maneira corriqueira. Pensando nisso, de vez em quando eu também faço uma aula de conversação aleatória através da iTalk, que é outra plataforma de ensino online. Tem vários professores de alemão, tanto nativos de alemão quanto professores brasileiros que dão aula de alemão. E aí você tem a opção de sempre marcar uma aula de uma duração diferente com um professor diferente. E aí o preço das aulas é diferente, varia, né, em função de tudo isso. Mas é uma alternativa que eu vejo justamente para conversar com pessoas aleatórias, digamos assim, e justamente sair dessa zona de conforto. Eu também me esforço muito para resolver tudo o que eu posso em alemão. Até então, quando era alguma coisa mais complicada, eu pedia ajuda pro meu marido, ou então quando era alguma coisa que oferecia uma alternativa em inglês, eu já passava para aquilo dali justamente por uma questão de conforto, de comodismo, mas hoje em dia eu realmente me viro, dou meus pulos para tentar resolver o máximo das coisas que eu posso em alemão. Às vezes passo raiva, mas resolvo, não é mesmo? O resultado, ele é alcançado mesmo assim. E claro, eu converso com as pessoas, sabe? Converso com meus amigos, converso com o pessoal do trabalho. Eu ainda trabalho em uma empresa que é internacional, então boa parte da minha carga de trabalho é em inglês. E para compensar isso, justamente eu converso com os meus colegas que são abertos a isso em alemão para manter esse contato diário, constante com o idioma. Inclusive, para já me encaminhar agora a um encerramento, eu observo que ao longo de todo esse processo tem 3 coisas que fizeram a diferença no meu aprendizado de alemão, sendo a primeira essa questão da constância. Isso é uma coisa que todo e qualquer professor de línguas vai te dizer também, que é fundamental ter o contato diário com o idioma que você está aprendendo. Praticar o idioma justamente para não esquecer, para não perder aquela habilidade, é muito importante. É que nem exercício físico, sabe? Depois que você fica uma semana sem ir para academia, é sempre mais difícil de voltar. E eu observo bastante esse fenômeno, por exemplo, quando eu viajo a trabalho, viajo de férias, fico 3 semanas no Brasil de férias, tendo pouco contato com o alemão. Quando eu volto, parece assim, ó, que as pessoas estão falando outro idioma, sabe? Que eu nunca estudei na vida. Eu demoro uns dias ali pra realmente voltar a assimilar as coisas, a conseguir entender com a mesma facilidade que eu entendia antes de viajar. Ou seja, manter esse contato faz bastante diferença. O segundo ponto crucial é identificar a metodologia de ensino que funciona melhor no seu caso. Como eu mencionei, em algum momento eu percebi que aquelas aulas mais longas não funcionavam, que eu realmente precisava de mais tempo para conseguir assimilar o conteúdo. Por isso optei por aulas mais curtas, com menos frequência, mas ainda assim uma rotina constante de estudos. E ao mesmo tempo, eu sei que eu sou uma pessoa muito visual. É por isso que eu fazia esses exercícios das listas de palavras, né? De ficar grifando com cores diferentes. Eu desenhava do meu material também, né? Então tem aquelas aulas lá que a gente aprende preposições, né? Então, unter, embaixo. Aí eu desenhava uma mesa uma bolinha embaixo. Neben, que é ao lado. Aí desenhava a mesa com a bolinha do lado. Eu fazia todas essas coisas porque era isso que me ajudava a fixar o conteúdo. Dava trabalho? É claro que dava trabalho, mas dava resultado também. Então, a minha recomendação é que você identifique práticas que potencializem o seu aprendizado. E a minha última dica, que tem a ver com isso também, é justamente manter um relacionamento saudável
saudável, um relacionamento amigável com o alemão, com o idioma que você está aprendendo. Estudar uma coisa que você detesta é sempre mais difícil. E eu observei durante esses momentos em que eu estava um pouco mais desmotivada para estudar, estava cansada de estudar por conta de uma rotina muito atribulada, que justamente o estudo alternativo, vamos chamar assim, era o que fazia com que eu continuasse, com que eu não desistisse daquilo dali. E o que é o estudo alternativo, né? Justamente trazer esses outros hobbies, digamos assim, para o aprendizado do alemão. Então a questão que eu mencionei ali dos filmes em alemão, de falar sobre livros, sobre literatura em alemão. Eu consumia conteúdo que eu gosto naturalmente, porém em alemão, né? Por exemplo, ficava assistindo tutoriais de maquiagem na internet de blogueiras, influenciadoras aqui da Alemanha. Ou então, tem muitas bandas que eu escuto que são alemãs, e aí eu ficava lá assistindo as entrevistas dos músicos, né? Ficava tentando anotar as palavras que eles falavam que eu não conhecia para pesquisar depois. Porque é isso que deixava o meu processo interessante e fazia com que eu não desistisse. Não desista também. O meu objetivo com esse vídeo era compartilhar um pouco a respeito do meu aprendizado de alemão e principalmente algumas técnicas de estudo que funcionaram, que me ajudaram bastante. Eu espero também ter te motivado, ter te incentivado a continuar estudando, porque eu sei que não é fácil. Se você gostou desse vídeo, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva aqui no canal, compartilhe esse vídeo com um amigo, com uma amiga que pode se beneficiar com esse conteúdo. Isso me ajuda bastante. Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo.